Fala, turma! Mais um episódio de Mudando Ponteiro comigo, onde eu sempre recebo um convidado que é referência, que faz acontecer, que vive o dia a dia dos negócios, que tá tirando as coisas do papel, né, fazendo a diferença no seu mercado, no seu departamento, nos projetos. Hoje eu estou recebendo parceiro, sócio, né, Vinícius Ribeiro, Vinícius da Teriva, Vinícius do Hard Rock. Isso. Vinícius, obrigado pela sua presença, obrigado por estar falando contigo aqui. Prazer estarmos aqui juntos. Vamos aí fazer mais um podcast aí com a Bora. galera. Vinícius, queria que fala um pouquinho qual que é a ideia aqui, né? Não sei quem está nos assistindo, mas vamos imaginar aqui que tem muita gente no mercado imobiliário, tem muita gente corretores e outros mercados. Conta como é que o Vinícius começou, de onde que o Vinícius é, esse sotaque mineiro, paulista com goiano, de onde que o Vinícius começou, como que hoje o Vinícius é sócio da Teriva, sim, mas como que foi a jornada do Vinícius? Como é que o Vinícius começou, como é que foi o início do Vinícius do mercado imobiliário, como que começou essa sua história ali com a Teriva e qual foi a sua carreira antes? Pode ir lá nos primórdios lá para contar. Então, eu nasci em BH, sou de BH, Belo Horizonte. Mineiro. Lá. Mineiro, né? Gente boa. Mineiro, pão de queijo, BH lá. E a minha vida foi empreender, Wesley. Eu falo assim, eu não tive o prazer de ter uma carteira assinada. Então, a minha vida inteira foi empreendedorismo. Então, com 17 anos, eu comecei uma startup no Colégio Técnico da Universidade Federal de Minas Gerais. Que a gente criou o primeiro site WAP da América Latina, na época, inclusive. Então a gente foi capa de Valor Econômico na época, de Folha de São Paulo. Então o meu primeiro empreendedorismo foi com 17 anos, já no Colégio Técnico da UFMG. A partir daí, eu comecei uma construção de carreira em diversos ramos. A minha família tem uma origem de mercado imobiliário muito forte. Então a gente sempre construiu patrimônio através... Família, mas já atuava no mercado ou era patrimonial? Não, era patrimonial, cliente mesmo. Então a compra e venda de imóveis sempre foi uma coisa que a gente já discutia desde que eu me entendo por gente. Comprar lote, comprar casa. Compra lote, compra casa, constrói isso, constrói aquilo outro. Vamos fazer um conjunto de apartamento, vamos fazer... Tanto é que minha mãe foi mais audaciosa do que todo mundo. Ela saiu do Brasil e foi fazer mercado imobiliário nos Estados Unidos. Olha só. Então, assim, a gente chegou a romper fronteiras, obviamente que numa proporção muito menor do que a gente faz hoje em nível Brasil. Certo. Então, essa experiência de mercado imobiliário eu já carregava no DNA de dentro de casa. Já cresceu com isso? Já cresci disso. Esse exemplo dentro de casa. Já cresci nesse exemplo dentro de casa. Depois eu trabalhei com importação de piso de porcelanato da China. Então, já era um pouco de mercado imobiliário, você tinha que trabalhar com decoração, tinha que trabalhar com arquitetura... Enfim, muito ligado ali à revenda mesmo, mas aí no atacado, não no varejo. Certo. Então não cheguei a ter loja física, mas sim a distribuir, então fazia a ponte. Vendia para as lojas. Vendia para as lojas. E aí veio o convite da Teriva. Então, através de uma relação pessoal que eu conheci no mercado de pisos, acabou casando com um dos meus sócios hoje, que é o Silvio, que toca a parte de engenharia. E aí ele me convidou para entrar na Teriva. A sua entrada na Teriva, a Teriva já tinha iniciado? Na verdade, assim, a Teriva era um embrião. A Teriva era um escritório em BH, tinha um projeto. Eu falo assim, depois do Bruno Simão e do Silvio, eu fui o número 3. Então obviamente, tinha o início da parceria com o Grupo Toctal, que hoje é Grupo Mauá, né, que foi rebatizado com o Grupo Mauá, com o Dr. Alan e com o Dr. Geraldo. E o Bruno Simão e o Silvio lá em BH, a gente montou o escritório e começamos a fechar os projetos. A Toctal já tinha uma história de 25 anos de desenvolvimento naquela época de loteamentos. Então a gente apoiava muito nesse histórico deles, mas obviamente a gente construiu o negócio do zero, né? Partiu daí para a gente poder construir, rebatizar a Toctal Urbanismo como Teriva Urbanismo. Perfeito. E começar toda a jornada que a gente está agora construindo ali alicerce. Muito bom, Vinícius. Pegando essa pauta,
já apresenta a Teriva, quem que é a Teriva? A Teriva completou 10 anos, né? Completou 10 anos. 10 anos, onde que ela atua, como é que essa... Se ela tem uma tese, fala assim, a gente atua quais tipos de cidade, tipos de produto, enfim, pode fazer o merchan da Teriva. É o momento merchan. Tá bom. Então, assim, a Teriva Urbanismo é o braço de urbanismo do Grupo Mauá. O Grupo Mauá hoje tem 5 unidades de negócio e nós somos o braço de urbanismo. No dia a dia, nós somos 4 sócios, então sou eu que cuido da parte de jurídico e toda a parte de operação. O Marco Aurélio, que é toda a parte institucional e toda a parte financeira. O Bruno Salvador, que cuida da parte comercial e marketing. E o Silvio, que cuida da parte técnica mesmo, que é engenharia, aprovações, tudo. A Teriva, hoje, ela já tem 13 projetos já executados. 13 projetos? Já executados. Mais de 1 bi vendidos, 850 milhões... 1 bi lançados e 850 milhões vendidos, mais de 4 milhões de metros quadrados desenvolvidos. Qual que é a nossa estratégia? Primeira moradia. Focado em primeira moradia. Então, dentro de primeira moradia, a gente faz todo o mix. Então, desde condomínio de lotes até loteamentos abertos. Certo. Obviamente, a estrutura nossa, vamos falar assim, vamos montar áreas comerciais. Aí a gente se apoia com parceiros. Certo. Mas no primeira moradia a gente atua de fio a fim. Vocês estão praticamente norte a sul, né? Quais regiões? Ou tem uma... Então, ou é muito mais uma análise de oportunidade ou tem uma tese? Não, algumas regiões vocês fizeram muita coisa no interior de São Paulo, né? Atibaia, aquela região ali. Qual que é essa visão da Teriva para vocês fazerem... Vou desenvolver essa área ou não vou desenvolver, né? Até assim, queremos seguir, como é que aprovam a área? Como que vocês fazem essa avaliação para desenvolver um projeto? É análise de oportunidade e principalmente entendimento de demanda do mercado. Então, a Teriva hoje, a gente está desde o Maranhão até o Rio Grande do Sul. E sempre a gente está em pequenos polos de desenvolvimentos ligados a algum grande polo de crescimento do país. Então, agro em Imperatriz é um ponto forte lá, é o agro. Quando você vai, por exemplo, para Campina Grande é a segunda maior cidade da Paraíba. Certo. Então, a gente está sempre buscando se rodear por um mercado consolidado, com algum desenvolvimento acima da média do PIB brasileiro. Certo. Então, agora a gente está entrando em Rio Verde, Goiânia, são regiões que o Brasil cresce 2,5%, essas regiões estão crescendo 5% ao ano. Então, a gente está sempre buscando surfar nessa onda. Também tá surfando uma onda de crescimento acima do Brasil. Exatamente. E, obviamente, aí você pega o interior de São Paulo, que é um Brasil à parte. Sim. Então, ali a gente conseguiu uma consolidação muito forte em Atibaia e em Bragança, já correndo, vindo, né, obviamente, do interior ali do sul de Minas, que Varginha. Então, em Varginha, a gente fez um master plan de 800 lotes, todos implantados, bairros muito consolidados, com muita vida, com muita casa construída. Porque o segredo do loteamento é a ocupação, né? Não adianta você ficar construindo e o loteamento não ocupar. Sim. Quanto mais ocupa, quanto mais adensa. É um desafio, mas assim... Quando você está trabalhando realmente o produto para a primeira moradia, que é a primeira necessidade, sim, que você foge realmente assim do investidor, da especulação, isso se torna mais fácil. Perfeito. Quando você vai por um produto que é muito especulativo, qualquer coisa que acontece no mercado, o mercado balança, flutua um pouco, aquilo tende a não ocupar no curto prazo, né? Vou explorar 2 pautas aqui. A primeira, você tem... Enfim, como você tem dezenas de projetos, inclusive nós somos sócios, tanto em Rio Verde quanto no Hard Rock, a gente vai falar depois do Hard Rock. A gente vai entrar nessa pauta de multi, mas como que você entende, e aí nesses anos de experiência, você que está ali desde uma viabilidade, olhando... numa due diligence, né, fazendo uma diligência, olhando, como é que eu acredito, assim como nós somos, você tem dezenas e dezenas de sócios,
né? Você faz projetos no Brasil inteiro, você tem sócio terreneiro, você tem sócio desenvolvedor, vocês têm sociedade com grandes grupos, por exemplo, Alphaville, enfim. Como que é essa relação? Como que... Aí já fugindo talvez um pouco de uma tese econômica, de viabilidade ou de oportunidade, qual que é essa tese de sócio? Qual que é essa tese de... Né, a gente sabe, pô, faça esse negócio com bons sócios, mas como que vocês olham o business, né? Pô, tem um terreneiro, tem tantos... Vamos falar assim, tem tantas articulações, tem tantas pessoas, tem tantos interesses. Como que você, Vinícius, que muitas vezes está ali na operação, tem que colocar isso nas minutas, tem que alinhar, tem que... Eu brinco que o Vinícius, pessoal, é o advogado mais comercial do Brasil. Então o homem é bom de acordo, viu? O homem é bom de acordo. O homem é menos ringue e mais acordo. Exatamente. É quase o advogado mais psicólogo que eu conheço. Enfim, brincadeiras à parte, eu já brinquei isso com ele, falo isso em algumas reuniões. Esse é o advogado. O pessoal fala assim, ué, e aí? Eu falei assim, eu quero ouvir do advogado mais comercial desse Brasil a opinião antes de eu dar a minha opinião comercial. Mas, brincadeiras à parte, acho que em qualquer negócio existe um grande desafio que, principalmente vocês que atuam a nível Brasil, de alinhar esses interesses de tantos sócios, né? Vocês têm o sócio de vocês, tem a própria hold da Mauá, tem interesse, tem sócios executivos que estão no negócio, tem sócios que não estão talvez mais na rotina, no dia a dia, são conselheiros. Sim. E vocês têm dezenas de sócios, que são terreneiros, são sócios desenvolvedores ou co-desenvolvedores em vários projetos no Brasil. Quais são as dicas ou o que vocês entendem e falam, ó, se tiver isso, a gente segue. Se não tiver isso, a gente... não, Wesley, a gente fica mais tranquilo porque a gente é majoritário. Qual que é a tese, assim? Qual que é a análise ou dica que você poderia dar para quem está assistindo e talvez está passando por um problema ou que está montando um negócio, montando um incorporador ou fechando um contrato com um terreneiro, mas fala, pô, tô fechando que a oportunidade é boa, mas talvez o cara é carne de pescoço, é difícil, é o trato no dia a dia. E aí, você que já fechou dezenas e dezenas de áreas e tem um pipeline e um land bank gigante para lançar de próximos produtos, qual a dica que você faz? Cara, vai por esse caminho. Tem alguma dica? Tem um caminho das pedras aí que você pode compartilhar? Então, eu vou falar algumas, vamos falar assim, alguns ensinamentos, né? Porque eu gosto muito de conversar com as pessoas mais velhas, porque realmente, assim, você aprende muito. O cabelo branco ensina muito. Então, o Dr. Alan lá da Mauá, ele fala uma coisa que é batata. Que é tipo assim, um negócio ruim com sócio bom funciona. Pode até funcionar, aliás, ele fala. Agora, um negócio bom com sócio ruim é complicado, viu? Então, escolher sócio é muito bom. Então, a primeira dica que eu falo é escolha bem os sócios. Mas e aí, Vinícius? E depois você tá no meio e tal, e tem que fazer, não conheço esse cara, tô no meio e tudo, não tem jeito. Aí eu acho que a primeira, assim, a segunda grande lição que a gente tenta praticar no máximo é matar todos os conflitos de interesse logo na largada. Certo. Porque o conflito de interesse vai te colocar em posições opostas. E aí isso vai, numa relação de 10 anos, de 15 anos, que é um loteamento... Que o mercado imobiliário tem essa característica. Tem essa característica. É anos de desenvolvimento, carteira de recebíveis, relacionamento. Então, de assim, décadas, né? Se você não matar os conflitos de interesse, com uma pessoa que tem um pensamento difícil, vai terminar em litígio. Não tem jeito. Então, o que a gente busca muito e que eu busco muito na hora de formatar a minuta, de formatar acordo de sócio e até na hora de negociar mesmo, sentar nas mesas e conversar com os advogados das partes que estão fazendo negócio conosco, eu falo que não são partes contrárias, são partes que nós estamos construindo um negócio junto. Perfeito. Então nós estamos da conversa. Nós não estamos aqui para, como diz, nós temos que construir o negócio. Nós não vamos, senão nós vamos matar o negócio na largada. Então eu tento mitigar o máximo do conflito de interesse, tentar pensar em todas as situações que podem ocorrer ao longo de um contrato e já deixar isso
pré-determinado. Certo. Obviamente que quando você faz isso num primeiro momento, você leva para a mesa vários temas polêmicos. Porque Ali, né? Pautas exatamente, porque comercialmente, quando você vende um negócio, fica tudo, você só conta a parte boa. E aí na hora que você tem que pôr no papel, você tem que explicar a parte difícil. Sim. E na parte difícil... Que é a saída, né? A cisão. Que é a saída, que é o entrave, né? O que você faz quando você está numa situação de entrave? O negócio não pode parar. Exato. Ele precisa continuar. Então tem que ter as saídas, né? Então, poxa, eu falo que uma grande virada de chave da minha vida foi o curso que eu fiz no INSPER, né? De direito societário e não de direito imobiliário. Olha só. São as deadlock provisions, né, que a gente fala que são as cláusulas de saídas dos contratos. Então isso tem que deixar, você tem que construir isso com o parceiro, com o seu sócio. Você tem que deixar isso muito claro, você tem que deixar essas saídas muito claras. Então, no final do dia, eu sempre falo isso, escolha bem os sócios. Não deixa conflito de interesse na mesa. E o terceiro ponto, não deixa contrato travado. Ele tem que ter uma saída. Perfeito. Aí vai para o acordo de sócio, né? Aí vai para o acordo de sócio. Então, assim, na minha visão, esses são os três, vamos dizer assim, as três camadas de proteção. E por baixo disso tudo, tem as coisas quali, né? Que eu sempre falo, tem as coisas... Tem as hard, que são essas três, e tem as coisas soft, que são tão importantes quanto. Então, princípio, ética, transparência, clareza. Então, esses valores em comum, você ser sempre muito transparente é sempre o melhor caminho. Então, tem tema difícil, vai ter a vida inteira, gente. O importante é, na hora que tiver o tema difícil, você ser claro. Você ter uma comunicação clara e ser transparente com o seu sócio. É uma situação difícil, vamos enfrentar junto e vamos tentar dar a volta. Eu acredito nesse caminho, nós temos essa alternativa, vamos testar essa e vamos ver como que a gente vai sair lá na frente. Não, concordo demais, Vinícius. Acho que, e falando como bastidor, você tem muito essa habilidade de alinhar os interesses, trazer para a mesa, né? Eu já presenciei e vivemos dezenas de exemplos que você traz, aterriza os assuntos, coloca... E eu acho que isso é uma habilidade... Porque muitas vezes a gente vê muito na pauta jurídica, de fato, ir para o âmbito no pé da letra, né? Da lei ali, e talvez existe muito... Eu costumo falar em alguns treinamentos que existe muito que está no texto, né? Fala, o texto está ali, ele é... Mas tem o contexto que ele não está escrito. Exato. Então a diferença entre o texto e o contexto ela é brutal, porque você fala assim, mas está escrito isso aqui. Fala assim, mas o contexto não é esse. O contexto, sei lá, tem uma pandemia, o contexto tem um enchente. Né? Como é que você vira por tanto de land bank que você tem, por exemplo, para lançar lá no sul? Fala, eu tô vivendo um enchente. Como é que você tem? Naturalmente, vocês têm compromisso, a gente também tem, com terreneiros, com sócios, a expectativa de lançamento, com os acionistas. Mas existe um contexto, que é o que você falou, que não está escrito, não está no pé da letra ali. E aí eu vejo que muitas vezes talvez falta essa habilidade numa visão empresarial, numa visão jurídica, de falar assim, não, mas tem essa tal coisa. Fala, não, isso está lá, mas talvez é a diferença do certo e o justo, né? Você fala assim, o certo está escrito, o certo tá que está na lei, mas é justo. E olha o contexto. O contexto, eu falo que muitas vezes o contexto ele é maior que o controle, é maior do que está no papel, porque se você não tiver essa visão macro, e eu tive muito essa visão em alguns cursos que eu fiz, principalmente quando eu fui no Vale do Silício, que o pessoal fala, cara, não adianta você olhar uma tese, olhar um MVP, olhar uma startup, se você não tiver, se você olhar só aquele business case ali, ou o que eles estão tentando vender, ou aquela apresentação, qual que é o contexto por trás daquilo ali? Qual que é o nível de envolvimento que a pessoa tá com aquilo? Porque talvez ele tá buscando um evento de saída, ele tá querendo vender um negócio, passar para frente, e não uma alavancagem, um fund ali para poder crescer o negócio, né? Porque daí talvez é um conflito de interesse, né, que a pessoa tá. Mas enfim, que eu vejo que quem tem essa habilidade, ela aí
talvez até o reflexo de você não ter também só o jurídico e você também tá com a ponta, né? Ou seja, você tá com relacionamento com o cliente, você tá com contato direto com o cliente. Porque senão você, jurídico, vai falar, vou seguir que tá no pé da letra, que tá no contrato, vou executar esse cliente e deu, né? A diferença que eu falo do jurídico corporativo versus o jurídico consultivo e o jurídico contencioso é que o jurídico corporativo você tem que ter uma visão muito mais empresarial, né? Então, tanto é que a minha, vou dizer assim, a minha especialização não é no direito imobiliário, porque eu já nasci respirando direito imobiliário. Não fazia muito sentido eu fazer uma especialização dentro de uma disciplina que eu já nasci respirando aquilo. Certo. Já tinha vivência. Eu já tinha prática, uma vivência muito grande naquilo. Eu tinha que ter uma disciplina societária. De realmente entender como que os negócios se estruturavam, do que era uma viabilidade, do que era um retorno, de que era uma TIR, do que era um valor presente das coisas. Visão business. Visão business mesmo do negócio. Que na cadeira, vamos dizer assim, no currículo do advogado, ele não tem. Então as universidades são muito carentes. Exato. Não formou, né? Não formou para isso. O cara sai, ele forma bacharel para buscar um OAB, ele tem zero vivência, experiência, ou como montar um escritório, ou como empreender, ou com visão de negócio, né? Como que ele vai atuar, como é que vai captar cliente, como é que ele vai se manter, viver. Exato, e aí ele sai dali um detrator de negócio. Perfeito. E aí vai aprendendo na marra, que tipo assim, dando cabeçada, destruindo e tal. E é muito melhor você já trazer isso para um contexto de construir realmente relações empresariais. Então, o corporativo é isso. Você tem que ter esse desafio, você tem que olhar isso o momento inteiro. E no mercado imobiliário ainda tem um desafio ainda maior, que é o seguinte, as maiores oportunidades no mercado imobiliário, elas não estão lindas e perfeitas te esperando. Porque se elas estiverem lindas, perfeitas, te esperando, alguém já fez. Ou tem algo errado, né? Ou tem algo muito errado. Tem um Kinder Ovo aí, gente. Tem uma surpresinha, vai aparecer uma surpresinha, tem algo errado. Tem algo errado. Tem algo que não foi contado ali, né? Exatamente. Então, assim, o mercado imobiliário ele tem esses dois big desafios, entendeu? Então... desembaraçar uma coisa, né? Desembaraçar outra, construir... E outra coisa... o jurídico corporativo, você é um cara de construir relações. O tempo inteiro. Então você está construindo, nós, por exemplo, que estamos loteando, nós estamos construindo relações com concessionárias de serviço público, nós estamos construindo relações com o poder público, nós estamos construindo relações com terrenistas, nós estamos construindo relações com fundo de investimento, porque loteamento não tem repasse. Então 10, 15 anos você carregando carteira, fazendo obra, tendo desembolso. Então, assim, você precisa criar o funding para tudo isso, fazer essa máquina funcionar e manter essas relações ativas. Perfeito. Então, para manter tudo isso ativo, você tem que ter aqueles princípios que eu te falei, entendeu? De transparência, ética, porque você começa a quebrar tudo isso, vai desmoronando, você não consegue sustentar isso por muito tempo. Então excelente. Essa que é a minha visão. Concordo demais. Uma parte aqui para a gente explorar, antes da gente entrar na pauta de multipropriedade, queria hoje dentro da estrutura, dos times, da liderança, da sua rotina, você como sócio cuida da parte do jurídico, do relacionamento com o cliente, da cobrança, desse pós-venda. Fala um pouquinho assim, que nessa visão, aí talvez muito mais como empreendedor, como sócio, né? Talvez você tenha do que propriamente tecnicamente jurídico, que é o que você já estava falando. Sim. Mas quais são tem esse viés de primeira moradia, então vai refletir, sei lá, adensamento que você falou, inadimplência, e aí eu já vou conectar com a segunda pergunta, que é essa visão. Eu tenho uma dúvida que até que ponto o alinhamento do empreendedor imobiliário
Até que ponto ela... Claro que todo negócio tem que dar resultado, tem que dar margem, tem que olhar TIR, tem que olhar payback, o comparativo com outros. Mas até que ponto ela precisa ter esse drive do mercado financeiro? Né? Até que ponto eu começo a comparar o negócio imobiliário, que é o meu negócio, com o mercado... Por exemplo, o mercado está com inadimplência de X, fala, não, meu business tem essa inadimplência, o meu business, mas meu business é pegar uma área, um alqueire de terra e transformar, e lotear, ou seja, eu fatio aquilo ali e vendo aquelas áreas, porque eu tenho essa dúvida dessa talvez, não sei se é uma desvirtuação, ou seja, e eu não sei se é esse conflito de interesse, por exemplo, estou pensando em vender um negócio, então o mercado... Eu não vou seguir um drive de mercado imobiliário porque eu quero seguir o mercado, as práticas. E eu não estou nem falando de governança, porque eu acho que governança tem que ter, né? Tem compliance, tudo. Mas essa visão do mercado financeiro, porque muitas vezes ela não é talvez a vida real, né? O que você vive ali no dia a dia, no pós-venda, na cobrança, tudo. Como equilibrar? Você que está ali aprovando o projeto, cobrando, relacionando, entregando, fazendo esse pós-venda, relacionamento com o cliente. E depois como é que você cria? Por exemplo, você comentou de não ter repasse. Como é que você conecta isso com o mercado financeiro? O meu business é receber uma carteira de longo prazo, de 10 anos, 15 anos, ou o meu business é desenvolver o produto e depois repassar para o mercado financeiro? Então, eu falo que é o seguinte, não tem jeito de você fugir dos fundamentos das finanças. Certo. Então, uma coisa é fundamento. Perfeito. TIR. Certo. Taxa de payback, taxa de retorno, ROI. Valor presente, ROI. Então, isso são fundamentos de finanças. Então, isso não tem nada a ver com... O mercado financeiro utiliza essas ferramentas. Para outros negócios, para outros que é premissa negócios. de qualquer negócio. Premissa de qualquer negócio. Então, a gente tem, obviamente, os nossos índices que a gente vai olhar e a gente não vai entrar em negócios que não respeitem minimamente as taxas que a gente persegue. Perfeito. Então isso já faz uma linha de corte significativa. Tirando isso, o que a gente faz? A gente procura construir produtos que realmente atendam às necessidades dos locais em que a gente está atuando. Tá. Fazer produtos desejados. Mas como que é isso, Vinícius? Dá um pouco mais de claridade em relação a isso. Poxa, é a mesma coisa de eu vir no Goiás, no Goiânia, e fazer um condomínio para uma classe média sem alguns espaços de churrasqueira. Pô, o goiano gosta de fazer churrasco no final de semana, gosta de beber um chopp no final de semana, de uma cerveja. Então, eu preciso ter esse espaço dentro dos condomínios. Não adianta eu vir para cá e tentar inventar uma outra coisa completamente diferente. Outra cultura, querer mudar a cultura local. Né? Exatamente. É a mesma coisa da gente ir lá no sul do país e não fazer o fogo de chão. Perfeito. Então, o tempo inteiro, a gente está tentando construir valor dentro dos nossos produtos, pensando nisso de forma isolada e não tentando criar como se fosse um produto deriva único e tentar repetir isso em larga escala no país inteiro. Não, isso não vai funcionar, a gente entende que isso não vai funcionar. Perfeito. O outro ponto que a gente tem também de diferença, que eu acredito muito em empresa de dono, entendeu? Empresa de sócio tocando. Então isso tem uma diferença muito grande na tocada, na tomada de decisão. Então, por mais que você tenha processos mais simples e mais objetivos quando você tem sócios tomando, e isso, de certa forma, penaliza um pouco a governança, certo. Você tem um ganho de agilidade na tomada de decisão. Você desburocratiza, né? Você ganha mais agilidade, mas... Porque o empreender com dinheiro é uma coisa. O empreender construindo a partir de um recurso mínimo, que foi o que a gente sempre fez, empreender te leva ao erro. Você vai ter que errar. Qual que é a diferença que eu falo que quando a gente chega nos 40 anos e começa a empreender é muito melhor do que com os 20. Porque quando a gente está nos 20... a gente vai pro tudo ou nada o tempo inteiro, né? Então, tudo ou nada, tudo ou nada, tudo ou nada, tudo ou nada. Quando você chega nos 40, o empreender se torna assim,
eu vou até ali, porque até ali eu sei que esse risco eu dou conta de suportar. Sim. Essa perda eu dou conta de tolerar. Então, essa experiência dos 40 anos é que ela realmente é uma mudança de chave. Porque com 20, você quer acelerar o máximo possível, você quer dominar o mundo, quer fazer tudo, quer fazer acontecer. E não é bem assim. É muito melhor você ir medindo realmente os passos, porque um negócio construído com base nos tijolos, né, que são levantados, nas paredes que são levantadas a partir de tijolos, vários tijolos, ele fica muito mais sólido. Perfeito. Você cria valor no tempo. Cria valor no tempo. Então, a gente fala que, poxa, seria muito legal criar uma loteadora do zero, vamos começar uma loteadora amanhã com 100 milhões no caixa e começar não, beleza, assim é muito mais fácil, né? Eu falo que quando eu peguei as áreas de atendimento, de relacionamento, de cobrança para poder estruturar, a gente tinha 3 lançamentos. As áreas, como você está construindo, gerando valor, você constrói um pouco, dá um pouco de problema, aí você estrutura, monta processo, contrata pessoas, entendeu? Traz pessoas, porque não é só dinheiro, né? Hoje pessoas é tão importante quanto o dinheiro. Eu vou te falar que até mais do que o dinheiro em si. Então, no final do dia, trazer pessoas que montam, que formam esse time é muito importante. Então, o nosso desafio lá é muito nesse sentido, sabe? Construir essas áreas, construir esse dia a dia de empreender, passa por tudo isso. Vinícius, aprofundando essa parte financeira, eu tenho dúvida mesmo, é uma dúvida, e você que está com muitos players, acompanhando o mercado financeiro, acompanhando o negócio, acho que cada negócio tem sua premissa de rentabilidade, caixa, margem de contribuição, TIR. E aí, a minha dúvida é quando um fundo, quando um investidor olha, eu tenho dúvida da gente... Até que ponto você tem que adaptar o negócio para o investidor, para o interesse do investidor, modelar para esse viés, ou é do business, por exemplo. Se eu trabalho com primeira moradia, eu vou ter uma inadimplência de X, eu vou ter um custo de condomínio, eu tenho características do negócio que o investidor precisa entender a tese, precisa entender o negócio. Tem um tanto de extrato, eu tenho tanto de custo de pós-obra, eu tenho premissas que vão acontecer. E eu tenho essa dúvida até que ponto, né? Porque, por exemplo, depois a gente vai entrar no mercado de multipropriedade, que também tem premissas muito claras são os mesmos fundamentos, igual falou, financeiro, mas já colocando, existem premissas, por ser uma venda de alta performance, que é uma venda não buscada, claro, eu não estava pesquisando, não estava buscando aquilo, então existe um distrato, existe uma inadimplência, existe um produto de longo prazo, que você vai entregar daqui 4, 5 anos para esse cliente o produto, até que ponto que a minha dúvida é esse olhar de fora, o olhar de quem vai assinar depois um contrato com o fundo, de quem vai fazer uma rodada de captação. Qual é esse equilíbrio, ou qual o momento de falar, acho que isso é adaptável, acho que isso não, porque isso é do negócio, é do business, o investidor que vai entrar. Então, o mercado de loteamentos, depois a gente pode falar um pouco de multi, ele tem algumas adaptações já para o mercado financeiro. Eu falo que é o seguinte, esses índices, vamos dizer assim, todos esses indicadores, eles são a bússola. E essa bússola tem que conversar com aquilo que o mercado está esperando de retorno. Certo. E não adianta você trabalhar lá com um ATIR de 20% ao ano no Brasil com Tesouro Selic a 12% ao ano. Você não vai conseguir você não vai conseguir margem. Então, o juro subiu, você tem que subir sua ATIR. Então, essas coisas elas têm que caminhar mais ou menos juntas.
Aonde que começa a ter uma construção para os negócios se ajudarem? Que eu acho que é isso que é o ponto da sua dúvida. Sim. Primeiro, o básico do comercial, que é demanda e oferta, né? Então, não adianta, o mercado está muito ofertado, você vai lá e oferta mais produto, você vai ficar patinando e aí você vai querer arrumar investidor para projeto ruim? Não vai conseguir investidor para projeto ruim. Projeto ruim é projeto ruim, ponto final. Ponto final. Entendeu? Não tem jeito. Tava no evento abrindo parênteses aqui, do Flávio Augusto, ele falando isso, né? As pessoas perguntam, falam assim, mas o evento era de equity, ele dava explicando lá todas as vendas, todas as M&A que ele fez, ele falou assim, o pessoal quer vender coisa ruim. Ele falou, todos os negócios que eu vendi, tava gerando caixa, tava dando resultado e eu vendi na alta. Eu vendi o WhatsApp na alta, eu vendi o Orlando City na alta, eu vendi... As pessoas estão com o negócio muitas vezes quebrado, micado e quer passar pra frente o problema. E aí ele falou, nunca vai existir mercado pra isso, gente. Exatamente. Aí, assim... E aí tem o projeto que tem demanda, que é um projeto bom, que é um projeto bem feito. Ele pode ter um ATIR de 40, de 35, de 30, que é uma ATIR estressada hoje, mas ele continua sendo um projeto bom. E aí, conta muito nessa hora, vamos dizer, para o mercado financeiro, a estrutura de governança, o track record do grupo. Então, tudo isso é muito importante. Então, experimentar o mercado de capitais, experimentar o mercado financeiro é bom para todo empreendedor. Mas eu vou largar do dinheiro, o meu projeto bom, eu vou largar um pouco de margem na mesa porque não precisava. Não, é nesses que você tem que largar na mesa para construir sua reputação. Perfeito. Então, não adianta você, na hora que o projeto for ruim, é que você vai bater lá. Não adianta. O projeto tem que ser bom. Então, no mercado de loteamentos... Isso é contra-intuitivo, né? É contra-intuitivo, mas as pessoas... Você tem que fazer uma escolha. Para você contar com funding em momentos de escassez, porque para produto ruim já não tem jeito. Nos momentos de escassez que é o problema. Porque aí você tem um momento de escassez de crédito, a gente teve agora, no início do ano, a gente teve um problema na Americana seríssimo que secou o dinheiro na Faria Lima. Poxa, nesse momento a gente conseguiu sobreviver. Por que a gente conseguiu sobreviver? Por conta de reputação. Então, a reputação é muito importante, saber que você faz produtos, que os produtos são realmente entregues, que vão ser construídos naquele determinado tempo. A estrutura nossa de governança hoje, de cobrança, poxa, a gente não trabalha com alienação fiduciária 100%, porque é uma burocracia no final do dia de extrato, um custo de extrato é muito pesado. A execução, até corrigir a palavra, que senão os meus colegas advogados vão ficar meio bravos comigo, mas a execução da garantia da alienação fiduciária é um custo bem pesado. Certo. Então, no dia a dia operacional de uma loteadora, se você tiver 100% redeado em alienação fiduciária, vai ser um problema. Então, você tem que ter compromisso de venda e compra. Mas você tem também que ter uma estrutura de governança e de controle daquilo que está sendo edificado, porque a partir do momento que foi edificado, você tem que tombar aquilo imediatamente para alienação fiduciária. Então, tudo isso... Começou a construir... Você tomba. Então, nós temos uma cláusula que ela já é automática. O cliente vem, nos procura. Geralmente, as prefeituras elas já barram esse início desses projetos que são construídos. E aí é aquilo que eu te falo, que é você ter clareza do produto que você está construindo. Então, a gente não trabalha com lotes ultra populares. Se a gente trabalhasse com lote ultra populares, seria outra dinâmica. Certo. Eu trabalho com um lote que flutua, o meu lote mínimo, vamos dizer ali, ele flutua entre a classe C e a classe B-. Certo. Tá ali no médio. Então, assim, esse público vai minimamente aprovar um projeto na prefeitura. Então, ele vai precisar vai precisar apresentar uma matrícula, vai precisar pegar um alvará de construção. Então, nesse momento que ele vai mexer com esse mínimo de burocracia, não estou falando nem dos condomínios, que aí nos condomínios fica mais fácil ainda, porque aí você combina a regra com a administradora de que para início de qualquer obra ele tem que apresentar um documento comprovando que o lote é dele. E, a partir desse momento, eu tombo esse pessoal para alienação fiduciária. Então,
toda essa estrutura de garantia, dessa comunicação com o cliente, de construir esse entendimento para o cliente, mostrar para ele que a alienação fiduciária é uma garantia para a loteadora, mas é uma garantia para ele também no final do dia. Porque você vai passar o imóvel que você comprou para a sua titularidade. Sim. Então, e outra coisa também que é muito importante, por que trabalhar em primeira moradia? Ele compra aquele lote por um valor X e aquele lote, quando ele vai construir, quando ele é recebido, ele já está 30%, 20% mais caro. Sim. Então tem valorização dentro disso. Então a pessoa enxerga realmente o ganho. Então quando há tudo isso construído, fica sólido o business case. Então passar isso para o mercado, vender essa tese para o mercado financeiro fica fácil. Você tira o peso do ombro do incorporador e vira e fala assim, não, meu business case é esse, está com essas premissas, minha taxa é essa, é isso que eu preciso disso para fazer o fund meu da obra, já cobri tanta disposição. Então, sim, fica tudo muito mais claro. Tem um momento, você fala assim, qual o momento que você, por exemplo, que você gosta de trazer um investidor, trazer um fundo para o projeto? Fala, eu vou até aqui, é depois de lançado, só na hora da obra... Eu vou te falar que é o seguinte, o momento que o mercado financeiro mais gosta é depois de aprovado. Certo. Esse é o que ele mais gosta. Quanto mais histórico você tem, quanto mais relacionamento, mais tijolinhos você constrói, mais cedo você consegue trazer esse investidor. Ah, mas Vinícius, para que trazer um investidor tão mais cedo? É porque, às vezes, o seguinte... O recurso ele não é infinito. E quando você vai empilhando carteiras de 15 anos, você vai virando, as loteadoras, elas vão se transformando em mini bancos. Perfeito. E aí você tem muito dinheiro nos financiamentos, você tem muito dinheiro nas aprovações e você tem muito dinheiro na execução das obras e nos lançamentos. Então, é importante, às vezes, é importante em projetos que terão exposição mais significativas, você tentar mesclar essa exposição com alguns parceiros. Mas para você trazer ele para uma etapa de aprovação, para uma etapa antes de um lançamento, você precisa ter track record. Por quê? Porque o investidor precisa acreditar. O cara que está do outro lado, por mais que ele tenha um analista de mercado imobiliário, por mais que ele entenda, tenha uma leitura muito grande do mercado imobiliário, no final do dia, ele olha também um pouco do seu track record. Aliás, sim, olha muito isso, né? Sim. E se você tem um track record sólido, aí você consegue colocar o investidor em outras etapas que não só depois que está performado, depois que está construído, depois que está tudo vendido. Então aí faz mais sentido para esses investidores estarem entrando. Eu falo na Teriva que eu entro geralmente 4, 5 reuniões depois do Novos Negócios e vou até o final da jornada, né? Porque todo mundo precisa de apoio do jurídico e as minhas áreas, as áreas que eu cuido de operações, elas são áreas muito complementares do negócio. Então, sim, eu estou o tempo inteiro apoiando todo mundo. O meu par nas operações financeiras é o Marco. Então, o Marco realmente vai, conversa com os fundos e tudo, fecha geralmente os term sheets, e aí vem para minha mão a tarefa de colocar a operação de pé. Sim. E até renegociando alguns termos que, às vezes, na mesa, ele cedeu, mas que comercialmente fazia sentido, né? Não fez nenhuma coisa que era, vamos dizer assim, não, foi um relapso. Não foi. Comercialmente fazia muito sentido. Mas como eu já estou vendo a dinâmica da carteira ali muito mais próxima, eu já estou vendo que a carteira, às vezes, é uma carteira muito mais curta do que está projetando ali dentro do que foi passado no fluxo, eu viro e falo assim, essa operação, talvez com isso aí, com esse tipo de cláusula, não vai ficar de pé. Uma cláusula que é muito tradicional. Porque você tem um contexto, né? Que eu tenho um contexto da carteira, do contexto do cliente, da expectativa do cliente. Sim. Às vezes é um produto que é muito desejado na cidade, que na hora que eu entregar vai ter um boom de construção.
E aí, para ter esse boom de construção em um cara que tem renda mesmo, de classe média ali, de 15 mil reais de renda familiar, 20 mil reais, ele vai pro banco, ele não vai ficar construindo com recurso próprio. Hoje ninguém constrói mais com recurso próprio no Brasil. Então, a não ser o AAA, que aí é outro business, entendeu? Então, ali eu vou ter uma quitação muito grande. Então, se eu começo a ter esses contratos a serem trazidos numa taxa a valor presente muito alta, muito provavelmente o fluxo dessa operação, eu vou ter que pré-pagar essa operação. E aí, se eu tenho um pênalti de pré-pagamento muito alto, eu falo, uma coisa não está conversando com a outra, é o conflito de interesse. Sim. Aí eu mostro para os caras na hora na mesa, eu falo assim, tá vendo que tem um conflito de interesse montado? A operação não vai ficar de pé até lá, nós vamos ter que pré-pagar. Você quer o pênalti do pré-pagamento ou você quer a taxa até lá? Não, eu quero a taxa até lá. Isso é conversando, tá? Isso é conversando, entendeu? Então, assim, isso é muito importante. Eu acho que no mercado financeiro você vai construindo isso aos poucos. Vinícius, pra gente... Vamos entrar na pauta de multi? Vamos entrar na pauta do Vinícius, sócio do Hard... Além do sócio da Teriva, o Vinícius é nosso sócio no Hard Rock. Eu queria que, enfim, você tem um histórico aí de muitos anos, muitos momentos desse projeto, mas eu queria que você desse um pouquinho a visão do Hard Rock, visão da Multi, qual que é a sua visão hoje de mercado e essa perspectiva, né? A gente está, acho que, fazendo agora mais ou menos 8 meses aí, 7, 8 meses do lançamento. Projeto que a gente entrega ali em setembro de 28. O contexto nosso hoje é o contexto das enchentes, né? Então, essa semana voltou a chover no sul. Mas, qual que é a visão, Vinícius, que está lá desde o início da aquisição da marca, de acompanhando, fazendo todo esse trabalho ali jurídico, enfim, como sócio, olhando os negócios, negociando com os Estados Unidos. E qual que é a sua visão da Multi, né? Qual que é esse produto, né? O que é esse produto que tem uma base imobiliária, de vender imóvel, de tudo, mas é um produto de turismo, de áreas, no final do dia, muitas vezes você não consegue nem fazer uma separação do que é um hotel condotel, o que é um hotel padrão, convencional, o que é um resort de multipropriedade. Porque tá lá o check-in, check-out, então eu falo muito disso, que não, mas é multi. Eu falei assim, mas o que caracteriza a multi? Lá tá o quarto, a cama, o check-in, check-out, o café da manhã. Tem um proprietário que pagou para utilizar aquela semana, o outro você tem um investidor, por exemplo, do condotel. Eu, na minha experiência profissional, eu já lancei vários condotéis antes de multipropriedade, antes de várias bandeiras, que é o investidor buscando rentabilidade, buscando aquele retorno financeiro. Mas qual que é a sua visão, acompanhando esses últimos 10 anos aí da Multi, e agora, agora que a gente lançou o projeto, qual que é a perspectiva, a visão, a percepção que você está tendo? Enquanto empreendedor, a minha visão da multipropriedade, ela é uma visão de que é um produto complementar ao mercado de consumo / imobiliário. Então, ele flerta com os dois segmentos. A gente não pode esquecer nunca que o brasileiro, ele tem o DNA, em virtude do histórico social, do histórico das crises que o país passou, a gente é criado para criar determinados tipos de poupanças. Então, você vê, a indústria do consórcio é muito forte no Brasil. Mas por que você compra um consórcio e não faz um financiamento? Em tese deveria ser óbvio. Poxa, se eu quero comprar amanhã um carro, para que eu vou ter um consórcio, gente? Não faz sentido nenhum. Amanhã eu entro na concessionária, compro um carro e pego um financiamento. Perfeito. Só que, beleza, isso nos Estados Unidos, ok, porque lá as taxas de juros, elas... obviamente agora a gente está num pico da taxa de juros americana, mas elas historicamente são baixas. Então, assim, você tem um acesso ao crédito de forma muito mais facilitada, entendeu? De forma muito mais célere. No Brasil, não.
Então as pessoas, elas se preparam para aquisições. Então eu vejo que a multipropriedade, ela veio para cobrir esse gap do lazer brasileiro. Então, mas por que o cara não compra o pacote da CVC? Não, beleza, entendi. O CVC é uma experiência que, ok, é bem legal o que eles fazem, tem um mercado deles, tem um produto deles, mas o brasileiro queria experimentar um outro tipo de experiência. E eu acho que foi aí que a multipropriedade trouxe uma experiência realmente diferente para o lazer, para o entretenimento do brasileiro de uma forma geral. Então, hoje eu enxergo a multipropriedade como uma forma realmente de antecipação, ou seja, as pessoas estão se preparando. Então, tanto é que é muito comum, né? Você que está ali na ponta da venda, né? Por que o público-alvo é o casal com 2 filhos e tal? É uma família mais estabelecida. Você vê muitos avós comprando multipropriedade. Para quê? Para poder presentear os filhos com uma semana. Então, assim, tudo se forma em torno de realmente ter essa poupança antecipada. Porque a renda brasileira é uma renda que ela flutua muito. Então, a pessoa tem ali um acréscimo de renda, começa a ter um ramp-up de renda nos 35 anos, vai ter ali ela crescente até os 50. Nos 50 ela tende a ir para um platô e depois ela começa a crescer de novo. Obviamente que agora a gente está passando por um momento de transformação nisso, porque as pessoas estão chegando com uma maior vitalidade nos 60 anos. Sim. Então eu acredito que esses 60 que era antigamente, eles vão passar daqui a pouco para os 80. Mas esse conceito não vai mudar. Então eu entendo que a multipropriedade ela tem o seu espaço, tem o seu valor. O que eu vejo, e aí eu participei até do processo de criação da lei de multipropriedade no Secov em São Paulo, junto com o Marcelo Terra. Então, assim, a gente deu tivemos algumas discussões, que realmente é uma característica de imobiliário, porque é um imóvel no final do dia, que ele é fracionado por um uso no tempo, mas a oferta desses produtos foi muito grande, e isso fez com que a valorização, que é uma característica do mercado imobiliário, não existisse no mercado secundário. Mas Vinícius, isso é uma coisa que vai se perpetuar no tempo? Não. E por que você tem certeza disso? Aí eu te falo que é uma questão do DNA, que eu falo que de dentro de casa, que eu começo lá desde criança. Então, assim, hoje, eu enquanto usuário, eu tenho multipropriedades fora do país. E são muito bem localizadas. Então, a dinâmica do mercado imobiliário é localização. Volta então, destino, essência, né? Volta para a essência, é destino, localização. E aí, na multi, você soma as duas coisas, localização e destino. Então, se o seu produto estiver bem ancorado dentro de localização e destino, ele vai ter desejo. E aí o mercado secundário vai existir. Então, por que o Hard Rock eu vejo que é um grande diferencial dele frente os outros projetos no Brasil inteiro? É que ele tem essa característica. Porque, primeiro, ele está num dos maiores destinos do Brasil, do ponto de vista turístico, em Gramado. Exato. Segundo, a cidade de Gramado, ela já não comporta mais complexos turísticos iguais aos nossos. Então, o nosso provavelmente vai ser o último. E nós temos uma marca que é muito forte, muito relevante. Então, é um desejo. As pessoas o Hard Rock é uma marca aspiracional. Então, esse produto tende a ter um mercado secundário, tende a ter uma valorização. Então, ele vai convergir nas duas coisas. Perfeito. Tanto no lazer como no mercado imobiliário. E isso, obviamente, eu ainda nem falei do último ponto ainda que eu acredito na multi, que é na multi quanto investimento. Patrimonial. Patrimonial. Patrimonial aí. Patrimonial, porque aquelas semanas, quando você tem aquelas semanas e que você não usa, você joga aquilo no pool. Sim.
E aquilo rende. Exato. E a gente agora está vivendo um outro fenômeno da multipropriedade, que é um fenômeno muito interessante, que é a multipropriedade para o segmento das classes A. Então, produtos exclusivos, com maior número de diárias por ano. Então, assim, eu acredito que daqui a pouco nós vamos ver as pessoas da classe A utilizando multipropriedade. Por quê? Porque talvez não faça sentido você ter em Trancoso uma propriedade de 30 milhões de reais empatada durante o ano inteiro para usar, sei lá, 4, 5 semanas no ano, sendo que você poderia ter isso num pool de 8 pessoas, num pool de 4 pessoas. Sim. Então as pessoas vão otimizando o recurso. Né, Vinícius? É um produto inteligente. Eu atuo em multipropriedade desde 2013. Imagino que a lei foi sair só no final de dezembro de 18. E quando eu entrei em 2013, o primeiro projeto, depois que eu fui trabalhar para entrega e tudo, foi em 2009, na verdade, que foi o Marina em Caldas Novas. Então, efetivamente, eu comecei a prestar serviço em 2013. E aí a gente teve que fazer o benchmark, entender o produto lá de trás, lá do início da concepção, quando foi o Marina, né? E eu falo muito assim que a inovação ela precede, ela antecipa a legislação. Ou seja, alguém teve que inovar, alguém teve que correr o risco, alguém teve que abrir, tirar o mato ali, criar, ter a ousadia de fazer, para depois falar assim, vamos criar uma regra para isso aqui? Porque não existe regra. Na verdade, não existe regra, né? Foi fazendo, criaram várias legislações, mas não tinha uma legislação específica, né? Não tinha uma jurisprudência, não tinha uma forma clara, cada um enxergava de uma forma, e aí criou aquele arcabouço ali, para depois, em 2018, nasce a lei. Quando nasce a lei em 2018, ela começa a dar um novo tom, né? Uma nova fase que empresas talvez mais conservadoras, que não ousavam tanto, talvez empresas de empresários acima de 40 anos, que falam, vou só até aqui, enfim, fala, agora que tem uma lei própria, agora que está assim, eu vou começar a desenvolver esses projetos. E é muito isso que você falou, porque são as fases, ou seja, eu acredito que, enfim, trazendo a minha defesa, né? A multipropriedade é um produto inteligente, onde você só paga pelo que usa, ela é um investimento patrimonial, ou seja, se eu estou agregando meu patrimônio, eu tenho escritura, eu tenho imóvel, é herdável, eu posso vender aquele imóvel, eu posso ceder, emprestar, alugar, colocar no pool, enfim, eu posso fazer renda daquilo ali no período que eu não estiver utilizando. Eu tenho o pilar de férias de lazer, ou seja, além da parte imobiliária, vai conectar com o intercâmbio, que você pode comprar um imóvel em Gramado e utilizar em qualquer lugar do mundo através da intercambiadora, enfim. Ou seja, é um produto inteligente. É um produto inteligente que, naturalmente, como um produto novo, que você imagina, eu tenho 10, 11 anos de mercado, mas a lei tem 5, vai fazer 6 anos esse ano. É um produto que o mercado, vamos falar assim, todos os stakeholders ainda estão conhecendo. Os projetos estão sendo entregues, as empresas são novas, tanto administradora, quanto fundos, mercado financeiro. Então todo mundo, muitas vezes, não entende muito bem como é que funciona isso, como é que é. Vou comprar um imóvel. Mas eu estava de férias, eu não estava planejando comprar um imóvel. Por que as pessoas compram? Porque algumas dúvidas que eu sempre provoco em reuniões, eu fiz em 2020 a gente fez a primeira imersão em mentoria e multipropriedade, eu recebi empreendedores do Brasil inteiro, donos de hotéis, donos de resort, donos de áreas que queriam desenvolver projetos. Por exemplo, teve um incorporador que veio para essa reunião, ele queria fazer eu até brinquei no dia com ele lá na hora que a gente abriu para mentoria, que eu falei, cara, multipropriedade já é inovador. Agora você quer fazer uma multipropriedade com um hotel de container. Eu falei assim, você já é um duplo escarpado aqui, cara. Você tá querendo... É muita inovação em cima de um projeto só. Eu falei assim, eu tenho receio, porque imagina, o cara compra uma multi, amanhã ele fala assim, e se os caras colocar esse hotel no caminhão, na carreta e levar o hotel para outro local? Cadê o hotel que estava aqui, né, que eu comprei? Então eu falei assim, então tem uma certa... Enfim, brincadeiras à parte, mas trabalhando porque é um produto inovador. É um produto extremamente inovador, né, Vinícius? E eu queria trazer um hiperfoco
para uma fala sua que é muito importante. Vamos dizer assim, todo negócio, toda inovação, ela tem um período de maturação. Sim. Então, como a multipropriedade surgiu em 2013 sem uma legislação, ela surgiu a partir de pessoas que tinham pouca idade, empreendedores ainda que tinham que se preparar, não estavam tão preparados, tão profissionalizados. A base era muito mais de comercialização, ou seja, eu vi isso no México, eu vi isso nos Estados Unidos, eu dominei o processo comercial, mas ela não nasceu de incorporadoras, de construtoras que já tinham o track record do mercado imobiliário, né? Exato. Então, assim, o pessoal, eu falo assim, eu até brinco, né? O pessoal tem muita tolerância para startups que dão errado, que aí é um negócio, assim, muito mais micro, né? E não tem tolerância para o surgimento de um novo produto. Então, esse produto, ele passou por uma legislação em 2018, ele está cada vez amadurecendo, trazendo players cada vez mais sérios, mais consolidados. Você vê que os percentuais de comercialização, que era gasto em comercialização, vem sofrendo uma redução. Sim. Porque há uma dependência cada vez menor de uma venda a qualquer custo, a qualquer preço, a qualquer... Como diz, quando você tem que vender um produto por qualquer coisa, você paga mais. Sim. Quando você tem que vender foi profissionalizando. Foi profissionalizando. Então, foi profissionalizando, foi gerando mais eficiência, foi tendo mais visão. Qual que é o custo de aquisição? Como é que está o CAC disso? Como é que está o churn? Como é que está o LTV? Como que está o aproveitamento? Enfim, e é o natural que você falou, todo o amadurecimento do mercado. Isso, e agora, obviamente, nos últimos anos, a gente passou por um processo de limpeza de alguns business cases que realmente tinham se alavancado mais do que era necessário. Então, na verdade, é aquilo que a gente estava conversando um pouco no início, que era o seguinte: às vezes o projeto já estava tão estressado, sim, às vezes o recurso não era nem para o projeto, era para sair do projeto, e como tinha VGVs astronômicos, se permitia uma alavancagem muito maior do que deveria se permitir. Perfeito sua fala. Eu falei isso na mentoria, falamos isso também no podcast com o André Ladeira, que durante muitos anos teve uma característica da Multi que era salvar projetos. Eu tentei fazer um hotel, não deu certo, tentei fazer um condomínio aqui, não deu certo. Faz uma Multi, porque você vai pegar um apartamento que você tentou vender por 400 mil, por 500 mil reais, você vai vender por 1 milhão, 1,5 milhão. Nossa, incrível, né? Não, mas os custos vão ser proporcionais. Você vai ter um custo. Se no mercado tradicional você tem um custo de, sei lá, 5, 6% para imobiliária, mais uma gestão comercial, mais marketing, mais isso, sei lá, de 9, 10% que seja, na Multi você vai ter um custo de 14, 15, 16, 18, 20, dependendo do tipo de produto que você está falando, dependendo se você está num destino, se você tem oferta de turismo, dependendo de todos os indicadores. Se o produto é bom, né? Se o produto é bom, se tem uma marca, se tem um peso. Então tem várias coisas, porque eu vi, presenciei e fiz parte, dando consultoria, de dezenas de projetos que a gente salvou. O projeto estava micado, o empreendedor não tinha dinheiro para, sei lá, terminar a obra. Aí ele estava fazendo um hotel X no meio do caminho e falou: não tenho dinheiro para fazer isso aqui, transforma em Multi que vai dar certo. E de fato deu certo, de fato o produto foi vendido. Mas isso não pode desvirtuar o negócio, porque agora surge uma geração nova, um novo ciclo de novos produtos com aprendizado, que hoje, em 2024, hoje você tem uma oportunidade de fazer um tour e se hospedar em dezenas de hotéis de multipropriedade, para entender o que é bom e o que não é bom, o que replicar e o que não replicar. Antes tinha. Você não sabia o que era um hotel de multi, você não sabia qual que era a experiência do cliente, você não sabia as dores de uma revenda, de um upgrade, de um check-in, de um check-out, da experiência dele ali como multipropriedade, que hoje você tem. Hoje você consegue fazer benchmark, hoje você consegue fazer laboratório, hoje você consegue fazer visita técnica, hoje você consegue participar das imersões, para poder... E a gente não pode esquecer, né, Wesley, que é o seguinte: assim como o mercado imobiliário, que a Multi mistura as duas coisas, o turismo
é uma bandeira forte no nosso país. Fortíssima. Fortíssima. E o fund pro turismo sempre foi um desafio. Sempre foi. Sempre foi. Poxa, eu lembro de eu criança, assim, adolescente. Meu pai, acho que teve uma proposta para participar de uma construção de um hotel. E na época era linha no BNDES. Todo mundo corria atrás de BNDES, lá a gente corria atrás do BDMG, que também é muito forte em Minas. Então, assim, eram essas linhas que sustentavam o turismo até pouco tempo. E a multipropriedade trouxe essa possibilidade de se desenvolver. E o turismo nacional, né? Assim, e o turismo tradicional ainda depende dessas linhas. Exato. Que são muito difíceis, né? Imagina o cara, vou fazer um retrofit, eu vou fazer uma expansão do hotel. Quanto tempo você consegue? Enfim, é desafiador você conseguir fazer isso. Exato, e o turismo está aí gerando riqueza, gerando renda. Nós estamos aí discutindo a liberação de jogos no Brasil. Então, assim, pauta polêmica, entendeu? Então, assim, são coisas que estão trazendo desenvolvimento para o país. Tem lugares no Brasil que vivem só de turismo. Então, talvez a pauta mais importante em alguns estados do país. Sim. Então, é importante. Você imagina Gramado que o turismo representa, sei lá, 85%, 87% da economia. Então, você vê, por exemplo, o Salgado Filho. É bizarro os números do Salgado Filho em relação ao número de pousos. 60% dos voos que pousam no Salgado Filho tem como destino Gramado, a Serra Gaúcha. Então, olha o tamanho do impacto que a gente tem em relação ao turismo para um estado, né? Perfeito. É muito importante para o país o desenvolvimento dessa indústria. Não, total, Vinícius. Vinícius, para a gente caminhar aqui pro final, eu queria que você, quem está nos assistindo, seja de multi, seja empreendedor do mercado imobiliário, loteador, enfim, queira trocar uma ideia, quais são as dicas? Você fala assim, a gente já falou várias coisas, mas se tem as principais dicas, como que o Vinícius enxerga? Cara, igual você falou no início do sócio, falou da oportunidade. Tem algo a mais, você deixaria de dicas para essa pessoa que está assistindo? Fala assim, vai por esse caminho, né? Eu falo que lá atrás as pessoas pagaram muito o preço da inovação, por exemplo, da multipropriedade. Que hoje, todos nós, e eu me incluindo, sou privilegiado, porque antes eu estava na cadeira de prestador de serviço. Então eu não estava no risco ali, né? Eu fiz mais de 20, 30 lançamentos de multipropriedade no Brasil, graças a Deus. E tive a oportunidade de viver os bastidores, de criar produto, desenvolver produto, entregar produto, fazer a regra de relacionamento com o cliente, receber os clientes, fazer os eventos de inauguração. E hoje, quem quer, por exemplo, empreender com multipropriedade, eu falei, faz um tour, vai visitar os hotéis, vai visitar a sala de venda, vai conversar com as empresas, né? Eu falei no podcast com o André, algumas pessoas me mandam mensagem no LinkedIn, Instagram, me perguntam em evento, que dica que você dá? Eu falei, cara, vai no Google também, pesquisa as pessoas. O fundo, e a empresa tal. Eu falei, dá um Google, pesquisa o nome dessas pessoas, porque você vai saber quem fez e quem não fez. Você vai saber se essa pessoa tem track record ou não tem, que é o que... o Vinícius falou aqui de reputação, falou de track record, falou de entrega, de credibilidade, que o mercado financeiro vai olhar isso. E que qualquer pessoa que você vai fazer negócio, você também precisa olhar. Exato. Você precisa ir lá pesquisar o que essa pessoa já fez? Quem que é essa pessoa? Dá um Google, vai lá, dá um número, vai pesquisa, pega referência, entrevista essa pessoa como se você estivesse entrevistando um colaborador. Pergunta para quem ele já prestou serviço, como é que foi o serviço, e pergunta para quem está prestando agora. Porque a gente acaba muitas vezes fechando parceria. Eu vejo em eventos, na própria mentoria que eu fiz, as pessoas amarguradas, porque eu tô na 3ª consultoria de multipropriedade, Wesley. Me indica alguém que presta, ou me indica alguém que vai funcionar. Porque me apresentaram uma planilha, eu acreditei naquela planilha, aquela planilha não deu certo. Aí eu falei, cara, nada resiste ao campo de batalha, né? Imagina a gente ter um business case lá no Hard Rock, aí tem uma crise no final do ano, Natal, agora tem uma enchente no estado, aeroporto que recebe 60%, 70% do turista vem do aeroporto Salgado Filho, de Porto Alegre, o aeroporto está fechado.
Ontem surgiu uma boa notícia que mudaram a projeção, que estava em dezembro, agora passaram para outubro. Mas enfim, imagina o aeroporto fechado de maio até outubro. Então, assim, tem alguma dica, tem algum complemento, tem alguma coisa que você quer deixar para quem está assistindo a gente? Então, eu gostaria de reforçar alguns pontos que eu acho que são muito importantes, tanto no mercado imobiliário como no mercado da multi. Que é, primeiro, faça produtos que você acredite que você compre. Perfeito. Excelente. Faça coisas que você acredite. Não tente vender aquilo que você não compraria, exatamente. Né? Não tenta vender uma coisa que você não acredita. Perfeito. Mas é porque a planilha é bonita, mas porque o fulano fez e deu certo, mas porque não sei aquilo outro. Cara, assim, a chance de dar errado é grande. Perfeito. E o segundo ponto é o seguinte. Gente, para fazer, tem que pisar, né? Tem que descer, tem que ir pro jogo, tem que ir pro campo de batalha. Não é... Fazer não é uma coisa só de falar. Exato. Entendeu? Falar... É o que eu falo do podcast, do empreendedor de palco que tá ali. Eu participei de tantos eventos. Falei, não, mas você foi na área, você visitou, você conversou com o corretor, você visitou a sala de venda, você ficou no hotel, você pôs o pezinho na terra lá, você pôs a barriga no balcão, como a gente chama no comércio, no varejo. Porque isso faz toda a diferença. Exatamente. Então, assim, eu falo, lá na Teriva não tem uma área que a gente, como diz, passa da diligência sem os 4 terem ido na área. Exato. Porque não tem outro jeito. Vinícius, mas eu falo que eu lancei, tanto como multi como mercado tradicional, nos 2008 a 2020, a agência, 160 projetos no Brasil todo. E eu falo isso para as pessoas falam assim, mas eu entendo isso tão básico. Eu pisei nos 160, eu lancei em 60 cidades, eu fui nas 60 cidades, eu fui nos 11 estados. E vários empreendedores que eram sócios, investidores, participavam, nunca foram. As pessoas me ligavam, sei lá, eu fui lançar Colinas Tocantins. Como é que é a cidade? Caramba, o povo tá investindo, tá fazendo um projeto, eu tô fazendo um diagnóstico todo aqui. Falei, cara, eu desci em Araguaína, cheguei aqui, a cidade tá assim, tal, tem projeto tal, concorrente é assim, tem... Aí, sim, foi isso em Imperatriz, foi isso em Rondônia, foi isso no Maranhão, fiz isso em todas, que parece básico, eu gosto de falar, não tem uma área, um projeto que a gente tá desenvolvendo que a gente não foi lá, não viveu, não deu uma percepção, não trouxe o ponto de vista, mas... Isso, muitas vezes, que talvez a gente acha muito básico, as pessoas não fazem. E precisa, não, por mais... Eu sou extremamente grato ao time que a gente tem abaixo da gente e aos sócios que a gente tem. Mas, assim, a gente precisa pisar nas coisas. Com certeza. Até para você poder ter senso crítico, para poder sentar na mesa e emitir opinião, falar, saber que você tá falando. Não, eu discordo por conta desse ponto. E aquilo, eu vi lá aquilo. Não vi no Google só. Exatamente. Então, assim, precisa pisar, entendeu? Precisa ir pro campo realmente, ver. Aí o povo fala assim, Vinícius, mas você vive dentro de avião, você vive dentro de aeroporto, minha mulher brigando e tal, não sei o que, menino, isso, aquilo outro. Mas é a vida. Você resolveu empreender, fazer diferente, você tem que pisar nos lugares, porque senão não vai funcionar, não. Dicas simples, eu falo muito que é simples, mas não é fácil, viu? Eu vi dezenas de projetos, igual eu falei, tudo que eu lancei de multipropriedade, eu vivi, e eu não fiquei, passei lá, eu fiquei na cidade, eu mapeei, entrevistei cliente, eu entendi onde tinha cliente, onde tinha ponto de captação, qual que era a dor, seja Florianópolis, seja Suzano, seja Olímpia, enfim, todos os projetos, todos, para criar um método, né? Que eu falei, quando eu fui ver, quando você coloca isso no papel, isso vira um modelo de trabalho. E aí eu trabalhei muito isso na mentoria. Falei, cara, faz isso. Depois que você fizer isso, você vai ter o seu diagnóstico, você vai ter a sua clareza. Não gostei daquilo, fiz isso, mas não tenta entrar no mercado, seja loteamento, seja incorporação, seja multi, sem pôr o pé na terra, né? Sem aterrissar, sem viver de um negócio. E seja fazer qualquer coisa, entendeu? As pessoas hoje, eu vou montar uma franquia. Vai montar uma franquia, beleza.
Não acha que você vai montar a franquia, você vai trabalhar menos e aquilo vai simplesmente dar uma renda. Não, não vai. Você vai trabalhar mais, você vai ter que dedicar mais, você vai ter que entender mais daquilo que você está vendendo. É tudo que você tem que ir nessa linha, né? Não tem jeito. Vinícius, pra gente fechar, você falou, por exemplo, do curso que você fez no INSPER, que acho que foi um curso que mudou seu ponteiro, Sim. mudou. Teve mais algum ponto, algum episódio na sua carreira? Hoje você tá com quantos anos? Pode falar a idade aí. Vou fazer 42 esse ano. 42 anos. Tem alguns marcos que você puxa assim, o que marcou, o que mudou o ponteiro do Vinícius nesses 42, nesses mais de 20 anos, igual você falou de empreendedorismo aí? Então, eu falo que tem um outro ponto que marcou muito. Tem a questão do INSPER, que realmente é uma escola de negócios. Fazer um curso de direito dentro de uma escola de negócios é uma coisa totalmente diferente de você ir para uma escola de direito, fazer uma pós-graduação de direito fora de uma escola de negócios, mais técnico, mais especialista, é uma coisa completamente distinta uma coisa da outra. E eu falo o seguinte, durante a minha vida eu tive várias oportunidades de estar mais próximo de São Paulo. E realmente estar em São Paulo, ter a vivência de morar um tempo em São Paulo. Hoje eu não estou mais em São Paulo, capital, eu estou em Valinhos, perto de Campinas, mas estou muito próximo da capital de São Paulo. É um mercado mais competitivo, é um mercado mais dinâmico e que te permite muito aprendizado. Mudou seu ponteiro, mudou sua barra, porque o ambiente era... O ambiente de negócio era alta performance. Então você tem que estar o tempo inteiro se provocando, pensando um pouco fora da caixa, que é uma coisa diferente. E além disso, o seguinte, eu falo que a Teriva me proporcionou uma experiência que eu não tinha. Até eu entrar na Teriva, eu entendia o Brasil de uma forma completamente distinta do que eu entendo hoje. Então, por exemplo, o Centro-Oeste era uma coisa que eu não entendia muito, o Nordeste era uma coisa que eu não entendia muito, e o Norte, sei lá, o que eu entendia daquilo, entendeu? Assim, a geografia, a história e tal, era o que eu mais ou menos entendia daquilo lá. Hoje eu tenho uma visão de Brasil muito mais ampla. Excelente. Do que acontece, de onde que a riqueza... Quais são os canais realmente de riqueza do Brasil que irrigam a economia brasileira. Então, apesar de estar em São Paulo, essa interdisciplinariedade de atuar em diversos locais foi uma coisa que mudou meu ponteiro bastante, viu? Eu te falo assim, é muito legal, é muito interessante você ir para cada lugar. Sim. Entender a cultura, entender a economia, entender o que aquele mercado absorve, o que ele não absorve, entendeu? O que é uma classe média paulistana do interior de São Paulo e o que é uma classe média da Paraíba, qual que é a diferença de renda de um lugar para o outro, entendeu? O que é uma classe média de São Paulo, uma classe média de Goiânia. Então, assim, você vai começando a entender, entendi por que a economia é assim. São muitos Brasis dentro do Brasil. São muito Brasis dentro de um único Brasil, né? Então, excelente. Fantástico. Isso, quero te agradecer. Obrigado pelo seu tempo. Eu sei que sua agenda é muito corrida, mas acho que, acredito, pelo menos para mim, foi muito valioso a sua contribuição, a sua história. Você é um cara que eu admiro, você é um cara que faz a diferença. De novo, vou reforçar, é o advogado mais comercial. Então, vai ter uma pauta de conselho para discutir comercial, eu vou ligar pro meu advogado comercial, falei assim, sócio, e aí? Como é que vai ser aquilo lá? Não, vamos vender, põe a venda pra dentro, depois a gente resolve. Aí sim. Mas brincadeiras à parte, você é um cara que é referência. Enfim, fica à vontade. Quais são os seus contatos? Quem estiver assistindo, que quiser falar contigo, seja LinkedIn, seja rede social, como é que acha o Vinícius? No Insta é até fácil, ver Vinícius M. Ribeiro, no LinkedIn também. Então, é só puxar lá Vinícius Ribeiro, vai aparecer lá a Teriva. É muito fácil o contato comigo, pode mandar mensagem, daí passa o WhatsApp, todo mundo que precisar. Se chegar umas áreas, novos negócios lá, paga uma comissão aqui pro corretor que captou o negócio. Eu falo que a gente também participei lá do IBRADIM, né, do Instituto Brasileiro
direito imobiliário na fundação ali, fui presidente da comissão de loteamento e comunidades planejadas, e uma coisa que eu sempre falo com todo mundo: compartilhar conhecimento é a melhor coisa que existe. Hoje eu posso estar dando algumas dicas e amanhã eu posso estar colhendo outras enormes. Então, assim, pode me procurar, aquilo que eu puder ajudar, aquilo que tiver à disposição. Não tem esse negócio, concorrente. Não, esquece isso, gente. Acho que o Brasil é muito grande, vamos compartilhar. Tem lugar para todo mundo, dá para todo mundo atuar, e eu sempre defendo isso. Falo, o mercado imobiliário não faz muito sentido, principalmente no loteamento. Na multipropriedade eu também acho a mesma coisa. Na incorporação, às vezes, estou muito nichado dentro de Goiânia, você tem que ter uma blindagem, mas compartilhar é sempre melhor do que tentar ficar escondendo o jogo. Excelente. Pessoal, esse foi mais um episódio aqui Mudando Ponteiro com o Vinícius. Até mais, turma. Até a próxima. Tchau, tchau.